na minha infância, o nome de madrinha era Dintinha. Agora, eles abreviavam, quando tinha a menina lá, chamava Dinha. Então a gente gritava, pega Dinha! Entende? Escuta, você, quem é que vai? É o João ou você aí que vai? Ah, hoje é o João. Falta 1 minuto ainda. Uma pena que a Laura não está aí hoje, que o horário é dela. Horário 9. Vamos deixar. Pode começar. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o horário nobre dentro da mental somatologia, que é o período do dia mais relevante, eleito pela consciência lúcida, para aplicação metódica, organizada, disciplinada e diária dos trabalhos com mental soma, especificamente pela pessoa interessada na produção de originais escritos dentro do universo da autoproex. O horário nobre mental somático, o horário nobre intelectual, a distinção dos horários do dia, o emprego inteligente do tempo pessoal, a auto-organização intelectual, a eleição do melhor horário ideal específico para a autocriatividade intelectual, o horário específico para o trabalho aborrecido, difícil, problemático ou desafiador, os horários secundários dedicados aos trabalhos motivadores e fáceis, o horário nobre intelectual, seja pela manhã, à tarde, à noite ou pela madrugada. Agora, nós temos aí uma série das logias de sempre. Por sinal, o detalhismo tem 20 dessa vez. E nós falamos, o horário nobre mental somático é ferramenta útil para a consciência lúcida dinamizar e potencializar os próprios atributos mentais e recursos existenciais em quaisquer áreas intelectuais. Qual o horário nobre escolhido por você para o labor mental somático? Está satisfeito com a escolha? É o horário mais produtivo? Eu acho que hoje eu devia aqui de pegar cada um assim e falar qual o seu, qual o seu, qual o seu, qual o seu, qual o seu. Depois vou anotar tudo para saber se é mesmo. Naquele horário era o caso de telefonar para saber o que está acontecendo. Se a pessoa atender, fala assim, como é que é? O que você está fazendo? Mas essa fiscalização ainda não tem uma infraestrutura adequada. Pode ser que oportunamente a gente faça isso. Agora aqui estão perguntando, em exemplologia, segunda linha, horário nobre abrangente. Poderia ampliar os recursos do mental soma parapsíquico junto aos potenciais pessoais do mental soma cortical? Exemplificando, como lidar com o bloqueio cortical? O caso todo é o seguinte, veja só. Mental soma parapsíquico seria a parapercepciologia da pessoa, o parapsiquismo. Mental soma cortical é a mente, é o cérebro, como a gente fala. Tem até um nosso amigo que escreveu agora recentemente um livro aí sobre cérebro. E ele ficou abismado a hora que uma pessoa chegou lá, na conferência que ele ia dar, que ele começou a falar de cérebro, cérebro, cérebro. Aí levantou a pessoa da plateia e falou com ele assim, professor, eu quero lembrar o senhor que a sua conferência não é sobre o cérebro, é sobre a mente. Agora, ele fala lá no livro que ele ficou abismado de ver a ignorância num lugar que não podia ter. Então, vai falar de cérebro, não vai falar de mente? Mente é cérebro. A psicologia, por exemplo, ela trata da mente. E mente muito com isso. Sabe que ele está falando de cérebro. Agora, o processo, então, é esse problema. Agora, o que é o problema do bloqueio cortical? É justamente essas áreas que ficam bloqueadas devido à energia negativa patológica. Agora, como a pessoa pode sair desse bloqueio cortical? A primeira coisa, a gente deu todas as técnicas que já tem aí. A primeira delas, qual é? Estado vibracional. A segunda, quando tem gente aí que pode fazer o arco voltaico. Agora, a terceira é a pessoa trabalhar, por exemplo, com a TENEPS, para ver se ela vai arranjar um bom amparador de função, que ela então vai ficar com a
cabeça mais limpa, mais tempo. Isso é importante. Agora, eu quero dizer para vocês que essa noite era 3h31, eu fui trabalhar com as coisas e nós atendemos um homem que foi morto na cadeira elétrica. Agora, eu fiz a simulação, porque eu gosto disso, o negócio da cabeça, eu gosto de sentir para ver como é que é. Agora, ele só sentiu aquele negócio, depois amorteceu tudo. Eu senti o negócio como se estivesse na cadeira elétrica. Agora, sentei na cadeira direitinho, fiquei quietinho para ver como é que era, tudo, aquele jeito que fica assim, ó. Agora, com isso, deu um impacto. Ele acordou. Apareceu. Igual um homem. Não, eu acho que há algum tempo. Ele agora é que vai passar para a segunda dessoma. Mas já há algum tempo. Eu não acho, por exemplo, que isso é coisa desse ano. Não é, não. Pelo jeito dele. Agora, é uma perturbação enorme. Né? Tinha antes e que aconteceu depois. E durante. Tudo indica que o pensamento é tudo em inglês. Um jeitão, um jeito de pensar. Agora, é a primeira vez que eu tenho uma experiência dessa. Eu não lembro disso. Você teve todas as sensações? Não. Só começou, aí eu percebi que tinha alguma coisa. Eu observei bem. Realmente ele estava assim, automatizado a situação, entende? Aí eu procurei ver a situação. Agora, pegou toda a cabeça. O processo todo é o bloqueio, né? O problema encefálico dele é que estava bravo. Corpo até que não está sentindo nada, o problema é a cabeça. É alguma coisa mesmo. Agora, você sabe, para mim isso reage de acordo com a consciência. Tem uns que é capaz de sair daquilo lá e ficar lúcido imediatamente. Agora, esse caso aí, não, o negócio é difícil. Uma outra coisa que eu procurei ver. Eu procurei ver porque, pelo jeito dele, se ele era de muita idade. Não era, não. Ele devia ter, no máximo, assim, uns 50 anos, por aí, se tivesse. 40 anos, 50. Minha pergunta é a seguinte, qual que seria, a gente pode falar de talvez um mérito, ou rapó, por que ele foi parar na Sofiex? Parece que tem gente que quer ajudá-lo. Tem gente que esse cara ajudou. Entende? Então eles interferiram, deram um jeito, tudo é intercessão, né, de assistência. Agora, ele precisa de muita assistência. É caso difícil. Ele não é caso fácil, não. Agora, outra coisa, para me aliviar ou para me proteger, eles não trouxeram ninguém, foi só eles. Agora, eu marquei direitinho, porque a hora que eu vi o que eu olhei no relógio, você sabe, eu tenho relógio todo lado, né? De propósito, só para guardar lá. Foi 3h31. E ele houve o despertamento dele. E eu fiquei satisfeito com a situação, de qualquer maneira, porque é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa. Cláudio, E ele se despertou. podia explicar porque ele tinha gabarito para o segundo dessoma, você podia explicar isso? Não, agora, né? Mas, por exemplo, ele teve gabarito para ser assistido assim direto. Quer dizer, eles viram que ele estava mais ou menos maduro para isso. Senão eles não iriam fazer nada também. Porque essas coisas não são fáceis. Agora, por exemplo, pode ser daqueles caras controvertidos, você está entendendo? Que fica aquele monte de gente fazendo piquete lá fora. Não, é contra aquele negócio, tudo é possível. Agora, para mim, é gente do Texas. Meu desconfiômetro é esse. Agora, lá também, que tem mais cadeira elétrica, não é isso? É. Qual que era a fisionomia dele, Valdo? De etnia, sabe? Não, para mim, ele é americano, mas não sei, não. Mas tipo não, negro, branco? Está esquisito. Não, ele é branco. Branco. Branco, assim, tinha umas coisas no rosto, sabe? Como se fossem linhas, assim, eu não sei. Marca. Deve ser marca de alguma coisa, mas junto com as rugas, né? Ruga mesmo. Agora, não acho que ele seja de muita idade, não era, não. Agora, eu também não entro no mérito dessa história, eu só vejo. Uma outra coisa, o caso dele é difícil, de tal maneira, ele não ficou na FIEX. Eu observo isso tudo que eu já tenho, né? Muitos anos a gente vai observando o que dá. Agora, esse caso aí, por exemplo, é diferente. Você percebe de todos que vão lá, o gabarito não, da pessoa dá para... Às vezes eu estou mais bobo do que eles. Estou mais obnubilado do que eles, por causa do processo de assistência. Mas você falou que o problema maior dessa consex era na cabeça, né? Na para-cabeça. Já pode ter
ele já poderia ter um histórico de bloqueio antes da dessoma, ou só ver que foi Possivelmente, eu já mais em devia ter função da alguma descarga coisa. elétrica? Por isso que eu quis ver se ele era de idade. Que às vezes o cara já estava batendo pino, era Alzheimer ou qualquer coisa, uma demência senil. Mas não vi isso. Não era isso, Não. então não. Ali houve alguma coisa mesmo, né? Ele ficou vegetal, estranho. Agora, é o parapsicótico pós-morte, é clássico. Esse aí é o clássico. Isso pode ter Agora, eu tenho uma leve impressão, eu vou falar para vocês, minha impressão, eu não sei de nada disso, amparador nenhum me falou não. Eu tenho uma leve impressão também que eles assistiram esse homem porque ele estava sendo usado como satélite. E isso perturba os outros. Aquela energia dele perturba qualquer um. Se chegasse daquele jeito, você está entendendo? Agora, eles pegam e colocam essa pessoa de propósito. Põem vários assim, ó, quando pode. São satélites de assediador, é isso. Então, pode ser com isso também, já houve um alívio. No caso, tem 2 alívios simultâneos, você está entendendo? O despertamento dele e o processo para evitar, você está entendendo, o peso para outras consciências. Então, você veja, às vezes é duro, né? Uma pessoa, mesmo sendo ela sozinha, vamos dizer, ela passando os traumas dela mesma, ela não fica sem prejudicar os outros. A própria energia de uma pessoa assim é negativa da consciência. E ali no caso, se ela é usada para colocar em pessoas que são suscetíveis, são frágeis, débeis, entende? Piora mais ainda, né? Porque nesse caso ele não é nem lúcido para essa condição de ser assediador, ser satélite assediador, Não, né? tem Ele ideia, é totalmente não. manipulado. O caso desse né? aí é pior do que de Concener. A Concener chega, está lúcida, semi. Ela não sabe bem o que é, por que é que ela se sentiu bem. Ela tem uma empatia com você, então ela chega perto. Agora, quem sofre é você. Ela se sente bem. Como se fosse um Ela par instinto vampiriza. dela. Ela Sim. vampiriza. Agora, no caso dele aí, não. Ele está de tal maneira que o inferno é pessoal. Entendi. Só dele. Nada entra. Agora, eu estou falando para vocês pensarem como é que são essas coisas. O senhor falou há pouco que ele não ficou na sua OFIEX. Não. É que ele não estava em condições. Ele foi encaminhado para algum lugar? Como é Ele que foi encaminhado, ele está consciente, agora já sabe que já deixou o corpo humano. Houve a lembrança do negócio, eu sei porque eu percebi a hora da lembrança e vi que o negócio é mesmo, queimou o bicho na eletricidade. Então Deu um jeito. a OFIEX então não é. Senti o negócio. A OFIEX então ela é intermediária. Existem Não, colônias, às vezes é porque tem algum processo, um parente, uma intercessão, alguém que vai entrar, não é isso, não. Não tem nada que ver com o nível da OFIEX. É o problema dele, pessoal alguma dele. coisa dele, alguma coisa específica. E às vezes até mais séria, né? Precisa, às vezes, de um tratamento específico. É que eu achava que a OFIEX era assim a coisa mais forte que podia ter de tratamento. Então, se ele não Não é bem assim, não, eu sou fraca, Não é isso, não. eu sou tímido. Né? Ah, ele Como é pode que ter ficado Déber, na sua Déber. OFIEX, tá, entendi. Tíbios. É porque não existe só uma OFIEX também, né? Pois é, o processo é esse. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que os laboratórios aqui, ó, já deram, como é que está o ano 2008? Estado vibracional, 348 experimentos. 346 experimentos. Imobilidade física viva, 252. Pensionologia, 242. Esses são os de 200. Agora de 100. PROEX, 102, viu? TENEF, 145. Auto-organização, 104. Retrocognições, 108. Despertologia, 100. Olha, no mês de julho é que teve mais. Alguém falou qualquer coisa de despertologia essa temporada? Tem o curso, né? Esses são os de 100, o resto tudo é menos de 100. Agora, ó, a sua turma aí, lá, você sabe o que é a sua turma, né? PROEX, 102. No mês de julho foram só 15 que fizeram. Mas foi o maior até agora. O mês de julho, isso é por causa das férias. Né? É o maior. Então, de janeiro até julho, 102 da PROEX.
Agora, a TENEP, 145. São 1.833 experimentos esse ano, até o momento. Se querendo ver mais, está aí. Pode falar. Valdo, a terceira e quarta linha da patologia, horário específico para trabalho aborrecido, difícil, problemático ou desafiador. Como é que dá para administrar isso? O caso todo é o seguinte, por exemplo, você tem uma coisa que você está empurrando com a barriga, que aquilo vai exigir mais seu bistunto, seu trabalho, tudo isso. Então, o que você faz? Você vai pegar uma manhã da semana que você pode entrar e só pensar nisso. Você esquece tudo e você vai falar com você mesmo. Ó, eu resolvi isso hoje ou eu vou usar o cúmulo do desespero. Você sabe qual, né? Se você não sabe, depois eu te falo. Então, com isso, você leva o negócio a sério. Entendeu? Ontem houve a questão da pendência, isso aí provavelmente a tendência é isso ser uma pendência. Não, isso é uma Já tá pendência. É uma pendência horrorosa. Porque a pessoa está tirando o corpo fora da situação. Às vezes, por exemplo, é uma coisa que é horrorosa, mas é simples. Vamos supor. Às vezes é um processo que a pessoa tem que digitar uma opção de coisa repetida, copiar uma opção de coisa. Ela vai enrolando com aquilo. É assim ou não é? Hein? Como é que é? Ninguém vai falar nada? É lá. É assim ou não é? Hein? Mas são coisas que Entende? a gente fica postergando, Valeu. Tem Fica coisas postergando. É o princípio da posterga. postergação que dá síndrome. Dá a síndrome da procrastinação. Entende? Agora, isso de digitar muito, de copiar, as pessoas ficam com preguiça. É o preguiça de digitação. É a monotonia, etc. Agora, a pessoa tem que falar para ela, não, eu só levanto essa cadeira depois de pronto. Senão não vai, a pessoa não vai se organizar desse jeito. Eu tinha isso, quando era mais moço. Tinha muita coisa para fazer, muita atividade, eu tinha esse negócio. Mas depois disso, não, eu não tenho esse problema mais não. Qualquer paixão me adverte, segundo o cara do Meia. Né? Da República do Meia. Pode falar. Eu tenho uma dúvida em relação ao horário nobre, que às vezes principalmente para as pessoas que trabalham e têm uma rotina bem agitada, de madrugada seria um horário legal, assim, para ter uma tarefa, até mesmo TENEPs, qualquer tarefa mas assim. você é muito menina para pensar em madrugada, você não pode não. Você tem Pois que dormir e mais. tem isso que eu ia perguntar sobre Senão o sono. você fica velhinha até o ano que vem, não dá certo. Uma moça bonita, cheia de vida, aí não pode, né? Você tem que dormir mais. Tem que esperar isso com o tempo. Agora, o que eu falo é o seguinte, veja os dias que você tem folga. Arranje uns horários para o hobby, para a diversão, e um horário para o negócio sério, para aumentar o soma. Aí você já pode fazer, entende? Você também não deve fazer como eu era na sua idade, não. Que eu tinha tempo, era só processo mental soma. Aí o povo ia reclamar de mim. Você é louco, não sei o quê. Entende? Agora, isso acabou me dando um infarto miocárdio, antes da hora. Prematuro. Mas foi muito bom o infarto. Hoje eu falo que foi bom. Por quê? Me alertou, né? Aquilo foi um aviso. Eu comecei a ter muito mais disciplina de situações. Porque, veja, você pode encontrar uma pessoa na sua idade mesmo, com auto-organização. Tudo certinho. Mas a qualificação da organização não presta. O que adianta uma pessoa que se organizou para fazer ginástica, dançar e nadar? Só pensa nisso, tudo dela. Super organizado. E outra coisa, não vai participar de nenhuma Olimpíada na China. Está demais, não é isso? É triatlo, é o pentatlo. Professor Entende? Valdo. Então, escolha a qualificação do processo. Isso é importante. Qual é o objetivo? Sim. Professor, na teoriologia, o senhor poderia explicar o que o senhor quis dizer com a teoria da interpretação da inteligência evolutiva? É o que eu estava falando aqui. A teoria da inteligência evolutiva, você pode falar na interpretação, você pode falar na abordagem, na vivência, etc. Tal. Agora, a interpretação é o seguinte. O que você está fazendo aqui?
Como é que é a sua ProEx? Para onde você vai? Quais são as possibilidades suas no futuro imediato? Tudo isso é inteligência evolutiva. Qual é o arcabouço, a estrutura, o mecanismo da sua vida? Essa vida que está aqui, tudo que nós temos. Entende? É aquele nossa amiga aí que perguntou, olha, eu não sou dessa turma aí, eu estou com 81. Como é que eu faço? Quer dizer, ela não tinha critério, nenhuma ideia sobre esse assunto. Está começando agora, mas ela tem chance. Quem descobriu na última hora ainda pode, entende? São aqueles que despertaram no último momento. Eu não sei se está mais ou menos claro para você. Está entendendo? Agora, o caso, veja em você, na sua vida, o que diz respeito à sua pessoa. Como é que é a inteligência evolutiva em você? Por exemplo, você tem aproveitado todas as oportunidades que a vida tem oferecido? Aqui em Foz, por exemplo, o oferecimento, a oferta de oportunidades é um negócio riquíssimo, né, essa oferta. Economia de bens. E não é isso, é aquele negócio do círculo virtuoso. Sabe o que é círculo virtuoso? Então, economia de bens e círculo virtuoso. Agora, gente, antes que a pessoa vá embora, eu queria, Flávia, que você desse uma levantada para ver o negócio que está ali. Ela. Agora vamos bater palma que é aniversário dela. E ela entrou, ela fica em pé, porque senão o povo não sabe quem é, né? Tem gente nova aí. Entende? Pois é. Agora, aí está o negócio, ó, o Loche, como sempre, que é boca livre, já perguntou se lá na Mega Store tem algum bolinho assim. Após a abertura. O Loche não pode deixar isso passar, porque senão... Que coisa, ele não pode estar. Não é isso? Não pode. Afinal de contas, é a sua especialização. A especialidade dele. Tá certo? Vamos olhar isso. Não, tem um negócio também, não é só boca livre. É aquele negócio da inauguração do imóvel. Como é que é? Open House. Não, tem que ter uma lista. Fazer verbete. Tem vários desses aí. Tem o ABA, né? A aba do chapéu. Aba do chapéu. E aí é a ABA, Associação Brasileira dos Abas. Né? Que tem a fundação disso. Mas é isso. Ela não deixa passar. Pode falar, né? Professor, aqui na página 37, em ciclologia, falei no início, o ciclo do autodidatismo teático. Autodidatismo teático, sim. O autodidatismo teático é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ler muito, estudar muito, pesquisar, registrar as coisas, ter laptop, tudo isso. Mas pode ser, por exemplo, isso na adolescência, pode ser na meia-idade e pode ser também na maturidade. Então, agora veja, esse autodidatismo teático é aquele que a pessoa já tem experiência, ela é veterana, está traquejada, já vivenciou o processo e ela tem um caminho para isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o Roberto. O Roberto está estudando a vida de um cara que é do passado dele, aí da mesma linha de conhecimento, que ele pega tudo que tem. Isso é autodidativo, porque não tem nada. Por exemplo, tem algum curso que estejam dando sobre ele aí, o Humboldt? Então, tem nada. Então, é um processo totalmente dele. É um problema, então, de alto nível de didaxia pessoal específica teática. Que só os livros que ele arranja por aí, é livro que nem eu nunca li isso. Eu que já procurei tanta coisa desse homem também, que já vi tanta coisa, é muita coisa que eu nunca vi. Totalmente novo. Então, veja, isso é o autodidatismo teático, clássico. E outra coisa, ele está ainda caminhando para a meia-idade. Você já chegou na meia-idade, que é ali, ó?
Ainda não. Está batendo nas portas. Está batendo nas portas. É. Mas, você entendeu mais ou menos aí? Sim, mas por que ciclologia ali, professor? É porque é o ciclo. Por exemplo, você já gostava das coisas de ler quando menor, não gostava? Mas você não tinha dinheiro e nem tinha chance, não é isso? Hoje você tem mais. Olha o ciclo. Teve um primeiro tempo, um segundo tempo, um terceiro tempo. Por isso que eu falei o processo das faixas etárias aí, para você entender. Entende? Por exemplo, eu estou no suprassumo do meu ciclo pessoal de autodidatismo. Agora, por quê? Eu sempre tive o problema do holopensene bibliográfico, mas hoje é demais. Eu recebo livro todo dia aqui. E outra coisa, eu preciso de agradecer a todo mundo que chega. O ideal seria, chegou uma pessoa, eu ponho lá, muito obrigado na testa. Chega, muito obrigado. Porque tem que agradecer a todo mundo que chega. Agora, é impressionante o tanto de material, de coisa que tem. Agora, então, esse aí já é um processo prático, que é como se eu estivesse fazendo uma colheita dos dividendos. Entendeu? Isso é impressionante, em matéria de autodidaxia, autodidatismo. Está bem claro aí para você? Tá? Tá sim, eu gostaria só de perguntar ali que o senhor falou do, acho que é trinômio do... trinômio da holomaturidade. Eu sei que o senhor já citou, mas eu não me lembro. Já falou? Lê aí para nós, lê para ela. Ah, onde é que está o microfone? Dá o microfone aí, chega o microfone lá. Do trinômio da holomaturidade, que é composto do autodiscernimento, código pessoal de cosmoética e interassistencialidade. Esse é o clássico, grandão. Agora, por exemplo, uma coisa da holomaturidade muito séria é o seguinte, a sua maturidade ideológica do discernimento, a sua maturidade emocional, sentimental, que é do psicossoma, e a sua maturidade perante o seu corpo. Essa também muita gente gosta de lembrar, eu às vezes também escrevo por aí. O soma, que essa é pequena, a outra que é a séria, essa que você leu. Por isso que eu fiz o verbete baseado nisso. Agora, se a gente não explica, a turma pergunta. Agora, vocês vejam, e olha o tanto que eu estou matraqueando em cima de vocês e repetindo as coisas, repetindo, que é o processo da circularidade. Mas tudo você tem que explicar de novo. Esse é o motivo que eu escrevo, estado vibracional e põe entre parênteses, é V. Até hoje, todo dado que eu escrevo, eu ponho. Agora, em cada verbete eu só faço isso uma vez, a primeira vez, a segunda eu já não faço. Senão é demais, né? Agora, a Rosa, se você quiser, se coloca entre parênteses os três, só para clarear mais, seria bom. Tem muita coisa que a gente pode fazer no meu texto assim, viu? Clarear mais. Emparentizar o negócio, colocar parênteses, tudo que eu vejo. Concordo, porque aqui se fala o trinômio, teria que ser um... Hein? É o trinômio. Fala o trinômio. Não, eu estou falando esse trinômio. Esse trinômio. Você falou que tem vários, tudo bem. Tem vários, você pode fazer trinômio, aqui ó, trinômio, polinômio, binômio. Você faz do jeito que você quiser. Por exemplo, você tem binômio. A maioria de binômio, o povo não gosta de usar essa expressão, mas eles usam uma correspondente em muitos contextos. Qual que é? Vocês têm uma ideia? Dualismo. Olha como é que a ciência, esse povo todo gosta de falar a palavra dualismo. Eles falam em monismo e dualismo. Professor, é isso que eu quis dizer, que existe o trinômio, seria autodiscernimento, código pessoal. Mas esse trinômio, o trinômio. Agora, você falou que pode ter vários, mas... Pode, você pode fazer. Como aqui dá a entender que existe um só. Não, nem tanto. Eu não acho que seja assim. Mas a minha pergunta é mais em cima... a prática da TENEP, aqui na parafatologia da 36... A segunda, a prática da TENEP, como adjutora da expansão do mental soma, né? Sim. Que ela expande o mental soma, tudo bem, mas eu queria saber os detalhes. Ela expande o mental soma. Escuta, você acha que eu aprendi alguma coisa com esse homem que morreu na cadeira elétrica? Isso afetou meu mental soma? Eu nunca tive essa experiência.
Você já passou pela cadeira elétrica? A propósito? E outras, quem Eu sabe? não. Você já? Nessa vida, Você está entendendo? Pois é. Pois é. Não, agora, se foi no caso dele, ele passou pelo guiô, a guilhotina. No caso foi ele. La guilhotina, monsieur. Está mais adequado. É um processo de pescoço. Não, problema de pescoço. Da Revolução Francesa eu fui agora. Mas é. O que houve lá, eu não sei. Vamos parar por aí, né? Vamos passar para outro elemento do trio Parada Dura. Faz favor, Adélio. Professor, o senhor colocou ali no binomiologia, binomiologia, o binômio cerebelologia e cerebrologia. Isso aí não, por que não foi escolhido antagonismo nesse caso, e sim binômio? Binômio sim, porque a gente tem que viver com os dois. Você não pode tirar. Aqui, ó, quem faz um contra o outro é o doente. Por exemplo, é você, eu não sei se é o Roberto, não sei se são vocês, é o problema de vocês. Mas o excesso do uso... Isso aí não, esse é que é o antagonismo. Você está pedindo uma coisa sua, ok, a gente dá. Mas o excesso do uso de um não impede muitas vezes o uso do outro, que o senhor sempre comenta aí, na questão da somática. Mas, Adélio, falando sério, vamos pensar só. Você tem que usar todos os recursos do seu corpo em alto nível, de uma maneira lógica e funcional, e que seja também útil, fértil, produtivo, prolífico, entende? Agora veja, na hora que uma pessoa fica adstrita a uma escravidão, vamos dizer, do cerebelo, e ela fica igual, por exemplo, a pessoa com a vigorexia, entende? O excesso que fica. Ela está perdendo tempo, o cérebro está indo embora. Hoje eu tive um amigo meu que chegou para mim e falou assim, ó, eu já trabalhei demais com a informática. E principalmente as coisas, porque ele trabalha com rádio, essa coisa toda. Então, eu agora quero ser mais intelectual, vou deixar de ser operário. Então, eu vou começar a aparecer no holociclo, etc. Tal. Você está entendendo? Então, veja, ele está fazendo a gravitação do cerebelo para o cérebro. Agora você vai falar assim, mas Valdo, ele não falou que trabalha com informática? E eu digo para você, você quer coisa mais de operário do que a maioria das coisas da informática? Eu sou um cara da informática, eu sou um operário. Mas agora, eu estou criando coisa naquilo que eu faço com a informática. Agora, eles não. A maioria aí está trabalhando para manter os aparelhos funcionando, as ideias funcionando, os programas funcionando, os arquivos nos lugares, a coisa toda ali arrumada. Entende? E outra coisa, esses aqui são os operários. Por exemplo, o novo que me deram lá, ele queimou o monitor. É um dos mais avançados que tem aí. Ele não aguentou ficar ligado durante muito tempo. Então, agora, até que ponto que a gente deve deixar... Isso aí eu quero falar até com a turma da informática, como é que eles estão pensando isso hoje. Por exemplo, o CPU, o computador, a gente pode deixar ele ligado aí ininterruptamente. E até que ponto que pode deixar também o monitor? O monitor não é deixar ligado sem parar. Tem alguns que você pode desligar, só ligar na hora, não é isso? E também pode entrar em stand-by. Pois é. Então, agora veja, esse é o serviço de operário. Ou não é? É o rádio. Sim. Agora veja, é a base para o intelectual funcionar. Então, nesse caso, ali como você poderia fazer um balanço entre os dois, não caracterizou antagonismo. Quando caracteriza antagonismo, quando um é desprezível, vamos dizer assim, dentro do caso. Por exemplo, aquele cara que é intelectual só trata de estudar. Ele vai morrer mais cedo, vai dar um infarto miocárdio nele, ou um processo de aneurisma, alguma coisa nesse sentido, por quê? Ele tem uma vida sedentária, ficou com um barrigão enorme, está com pochete, tudo quanto é lado, na frente, atrás, de lado. Você está entendendo como é que é? Então, até um certo ponto, mas tem muita gente assim. Eu, para mim, por exemplo, Allan Kardec foi isso. Allan Kardec. Você está entendendo? Na crescendologia também o senhor coloca psicossomaticidade e mentalsomaticidade. Se por acaso fosse, a pessoa na hora de pensar nisso colocasse polinômio, desde o soma, passando pelo negossoma... Esse já tem. Não fala não, porque esse aí já existe. Mas nesse caso, esse crescendo... Polinômio já existe há muito tempo.
O senhor É o preferiu... polinômio holossomático, eu chamo. E o senhor preferiu enfatizar aqui, então, a parte psicossomática Não, versus eu aqui metassomática? quero chamar a atenção é que são esses aí que são os nobres, né? Afinal de contas, é horário nobre ou não é? Isso aqui, o tema é nobre. Você pode dedicar tanto para o psicossoma Você quanto sabe para... que esse verbete aqui é de todos vocês, né? A minha nobreza que está aqui, ó. Eu sou da plebe. Tá certo? Aqui, ó, são os barões, viscondes, conde, não é isso? Todo mundo está aí, né? E as baronesas, a viscondessa, né, condessa, tal, todo mundo. Eu não falei de princesa e nem rainha, porque a gente vive falando, né? Já tem muitas, já são óbvias. Né? O processo agora é o segundo escalão, o terceiro. É a hierarquia militar da corte. Não é isso? Mas agora, João. Citou esse caso do dessomado por cadeira elétrica, né? Teve na China agora 20 pessoas que foram, né, para a forca, né? 20. Então, assim, aquilo é uma didática, né? Como é que é do ponto de vista assistencial isso? Porque a China, claro, ela mostra, olha, se você cometer crime aqui, principalmente por causa das Olimpíadas, né? Você está correndo o risco de ir para a corda, né? E daí, como é que é esse contraponto da assistência? Mata 20, para quem sabe... Sei, mas lá você tem que lembrar que é uma ditadura, né? Tem muito mala assistência na opção de coisa. Eles não têm, às vezes, nenhum amparador de função. O governador, o líder, entende? O político, aquele que está lá, o executivo. Ele não tem, porque o processo é todo feito amarrando tudo, proibindo tudo. A situação da China, em certas áreas, certas coisas, é terrível, é muito forte. Porque o raciocínio deles não tem nem a questão dos direitos humanos aí, no caso, né? Que não. dirá o resto, ou seja, é bem eletronáutica. Vamos matar 20, quem sabe, para evitar lá... Agora, ali, ó, tem pequenos atenuantes. Um dos atenuantes é que é gente demais. A hora que eles comem cachorro, não é fácil. Pois é. Valdo, Pensa bem, isso aí é desespero, né? a questão da China, Não é fácil. esses dias eu vi que eles iam liberar a internet para a imprensa, não sei se você viu. Aí não liberaram, quer dizer, para a imprensa internacional, a China ficou de liberar e não liberou. O pessoal estava reclamando. Esses dias agora. Pois é. Agora, eles estão proibindo circulação de uma opção de coisa, né? Fizeram corredores de manifestação. Né? Isso é inevitável, eu sei como é que é isso. Gente, eu quero dizer para vocês, eu já falei aqui, alguns já devem ter ouvido eu falar. Eu, na década de 60, um dia, saí de Hong Kong, lá, com a turma, tinha gente comigo, americano, tudo, e nós fomos visitar Macau, que eu queria ver. Foi a primeira vez que eu fui lá, primeira vez. Depois disso eu estive lá. Não era para julgar nem nada, que hoje Macau está sendo muito conhecido por causa do jogo. Naquela ocasião eu vi o cassino de lá, que você vai no andar de cima, joga no de baixo, aquele negócio todo. Mas eu queria ver que era o Camões, que foi enterrado lá. Então eu queria ver o túmulo dele, a situação toda do Camões, ver a energia, o que é que tinha lá em Macau. Agora, quando a gente foi, e na hora que eu ia voltar para Hong Kong, no lugar que nós estávamos, eu comecei a ver o povo que estava saindo da China continental. E outra coisa, o mar ficou vermelho, sangue, do povo que está lá. Tinha gente que estava saindo com canudinho para ir debaixo d'água para não ser visto. Eles mandavam a metralhadora, tudo. Agora, tudo a guarda costeira com o negócio todo. Outra coisa, eu vi depois as Sampanas, que lá tinha o litoral de Sampana. Você está entendendo? Não é o litoral, no caso que eu estou falando, a fronteira. Sampana são pequenas canoas, etc., onde o povo quase sempre vive, esticado, aquilo ali. Você está entendendo? E aquilo junto uma da outra para fazer o negócio, tudo emendado. Agora, depois disso, é que eles me ofereceram, me deram lá um negócio junto com os chineses, os americanos,
e eles me deram um iate. Eu podia andar o dia inteiro para onde eu quisesse com o iate. E tinha 2 chineses. Isso foi depois desse negócio. Então eu falei com ele assim, com o chefe lá, o capitão, né, do iate, grandão, aquele negócio todo, e eu levei meus amigos, tudo. Eles estavam querendo me seduzir para eu poder trabalhar na American President Line. Então, me deram aquela coisa toda, querendo me envolver com a história, me comprar com a história. Então eu virei para o principal chinês, e eram 2 chineses que estavam cuidando do negócio, um enorme, são gigantes. Porque tem chinês gigante, o povo aí não entende bem disso. Mas tem chinês gigante. E eles daquele chinelo e aqueles pijamões grandes deles. Aí eu viro para ele em inglês e falo assim, ó, primeiro, eu quero saber qual a rota que nós podemos escolher. Aí ele chegou, tinha uma mesa, num dos lugares, logo em cima, assim, no convés, ele pegou e fez assim, tá! A mesa virou e apareceu um mapa da área toda. Aí ele falou assim, ó, você pode escolher o que é. Aí eu falei assim, ó, onde é que tem lugar que o povo não vai? E que não tenha gente que queira escapar da China, gente que esteja no continente que não quer sair de lá. Então aí ele falou, não, nós podemos ir ó, nessa ilha, essa aqui, o melhor é ir nessa ilha aqui. Essa aqui ninguém vai dar. Foi aí que nós fomos para ver. Então veja, depois disso, eu tive experiência, por exemplo, em Manila, nas Filipinas, aonde os chineses fugiram do processo comunista. Então, eles deixaram toda a fortuna, os patrimônios, os industriais que haviam naquela ocasião, esses, nós tivemos banquetes com eles, negócio todo, jantar, aquele negócio todo em Manila. Então, eu vi de um lado e do outro, a situação toda, como é que era. Agora, então eu falei assim, isso ainda vai demorar muito. Agora, veja, isso faz só, esse período aí, 42 anos. A situação é precária, não é fácil. Então, pense nisso, entende? Professor, a questão desse horário nobre, esse horário de produção, a ideia é você seguir rigorosamente aquele horário todos os dias, sempre com esse objetivo de produção? O rigoroso aí é uma coisa relativa, né, em matéria de horário. Te dá uma dor de barriga, te dá um troço qualquer na vista, te dá uma coisa qualquer, intoxicação, você tem que... Agora, você tem que seguir aquilo dentro da tramitação dos seus dias típicos. Agora, por exemplo, tem que considerar que às vezes vai acontecer um dia atípico. Agora, você que tem que levar a sua consciência é que vai ver o nível de equilíbrio que você tem dentro da sua auto-organização. O senhor sugere... Equilíbrio pessoal. Umas 3 horas, 2 horas, ou aquilo não, que você consegue? Não, isso aí é a pessoa que tem que ver, ela tem que examinar, ela que sabe. Eu, para mim, por exemplo, 3 horas é o mínimo que uma pessoa deve trabalhar bem num processo qualquer intelectual. Menos do que isso é pouco, e mais do que isso a pessoa pode começar a falhar. Ela tem pelo menos que dar o segundo tempo, a hora do recreio, a hora de ir ao banheiro, a hora de ir à geladeira, alguma coisa nesse sentido, né? Salta a geladeira. Por exemplo, essa noite eu trabalhei 4 horas, entende? Eu às vezes trabalho 6 horas. Agora, o mínimo meu quase sempre é 3 horas. Admitiria uma certa flexibilidade no sentido de você ter aquele horário, mas esporadicamente você usar horários alternativos... E é você. Agora, Adélio, a coisa mais séria é isso não. A coisa mais séria é o seguinte, é a seriedade sua com você mesmo. Isso que eu anotei aqui. A sua falta de autocorrupção. Você ser incorruptível nas suas coisas. Ter equilíbrio com isso. Isso então, você vai ter mais consideração com você mesmo e vai ter mais autoestima, mais autossuficiência, mais autoconfiança. Os autos todos vão ficar a seu favor. Você sabe que tem gente que não gosta quando eu uso o prefixo auto, né? Ela gosta que aquilo se espalhe, que não tenha nada de auto para não pensar que é ela. Isso já é autocorrupção. Então eu já falo, o que você está procurando é corrupção, você já tem. Chama autocorrupção, tem que pôr o auto. Entende como é que é? Não, gente, vocês estão vendo a lógica do que eu estou falando? Tudo baseado em fatos. Porque o senhor já falou nesse tema N vezes, né? Mas agora, no verbete, parece que leva a gente a uma reflexão mais séria em cima para ver se... Não, é aquilo que eu falo. Eu estou matraqueando as mesmas ideias, usando nas mesmas teclas, até ver se cai a ficha. Agora, vocês estão começando a fazer ligação, atualmente. Estão começando. Já tem gente que já está fazendo ligação
para o Paraguai, outros para a Argentina. Agora, já estão internacionais. Agora, eu quero ver se tem outros. Isso aí eu estava brincando com o Renato, né? O Renato, que ele é da Argentina, ele mora lá, né? Então, eu falei assim, pois é, você está se expandindo. Não, mas eu quero voltar. Seu Renato, tive que conversar muito com ele esses dias. Sim. Professor, é uma dúvida sobre a questão mesmo da escrita do verbete. A proposição de logias, como é feita? Porque a gente pega uma palavra... Logia é o matraca, é para matraquear. Sabe o que é matraca? Matraca. Só você roda. É isso. É o que eu estou fazendo aqui. É de propósito. Mas, por exemplo... Isso é a minha didática. Outro dia a gente estava... Agora, eu já falei outros nomes. Eu estou usando a palavra matraca hoje para mostrar para vocês. Mas o nome, por exemplo, é a circularidade. Aí eu estou falando já a parte técnica. Né? Nossa parte técnica. Então, é a circularidade. Então, é a bate-pensenidade sadia, cosmoética. Então, é uma repetição, uma redundância, um pleonasmo técnico. Você está entendendo? Tudo de propósito. Porque é um jeito. Gente, tem coisa que eu estou falando nisso faz 50 anos, o negócio não caiu. Não adianta. Então, eu falei assim, o jeito é repetir tudo. Se vai repetir, então vamos ver, aí no caso, o nome seria radicalizar. Foi o que eu radicalizei. Agora, colocando logia, ninguém vai esquecer o que é isso. O povo ainda está só engatinhando. A maioria está tendo dificuldade para ler as palavras com logia. Vocês olham na hora que lê aqui, que tem alguma logia na eleição. A pessoa gagueja, ela engasga. Então, agora, isso aí é até interessante porque entra muito na pensenidade. Outro dia eu estava vendo uma questão de trabalho, né, bem comercial. Aí eu falei para a pessoa lá, esse é um problema de argumentologia. E nem pensei, a pessoa... Mas isso aí todo dia tem essas perguntas e dá nada da vida do povo. Tem uma que já apareceu já faz uns 2 meses. Uma moça veio e me falou. Que falaram, mas por quê? Esse homem aí é meio doido, ele coloca logia em tudo. Por exemplo, essa palavra assim. Aí a moça perguntou, você já notou se está certo? O cara calou a boca. Vê se está certo. Vê se o meaning, o significado, o sentido, a acepção. Vê se o que ele está falando está certo. O problema todo é esse. Se está certo, quem é que vai poder reclamar? Ninguém. Agora, eu tenho que suportar a renovação das palavras. Isso aí é o meu ônus. Isso é comigo. Eu tenho costas largas. Agora, professor, como a gente propõe uma logia hoje? Existe dentro do Holociclo alguma forma de fazer isso? Existe algum método? Você pega uma palavra, vamos pegar lá, a gente está falando de debate outro dia, então é debatologia. A primeira coisa, olha 50 dicionários. Vê a palavra que você quer e vê 50 dicionários que tem. Depois você vai para a internet, faz bibliomática, vê tudo, onde é que tem. Às vezes você vai arranjar aquela palavra, zero, não tem chamada, zero. Tem um monte dessas minhas, tudo zero. Então essa, você nada de braçada, céu de brigadeiro, mar de almirante para você. Está tudo aberto. Mas zero no Google. Agora veja, ciclologia. Já existe. Essa aí não foi eu que criei. Essa aí é antiga. Ciclologia. Agora, eles não gostam, às vezes, de usar essa palavra. Por quê? A hora que põe logias, é um processo de logos, é uma ciência. Eu estou criando um monte de ciência simultaneamente. Você está entendendo? O que a turma gosta de usar é a palavra ciclicidade. Observa que é a qualificação de ciclicidade. Eu estava olhando o livro da Graça, está falando em ciclicidade. Você leu lá? Você leu? Que é o processo do tempo. A ciclicidade, no caso aí, aí é o problema da cronêmica, que eu chamo. Só para concluir, a gente poderia imaginar o seguinte, que tudo que existe, de alguma maneira, merece ser estudado. Você pode levar para ser uma ciência. Isso. Aí é que é o X. Então, por exemplo, William Logia. Adivinha o que é? Essa aí é a minha pesquisa prioritária, né? Pois é. Aí a gente tem que pedir para a duplista para saber. Você é já formada. Não, formada. Recebeu o certificado de William Logia. E eu vou pedir para alguém que eu conheço, não sei se está aqui, se é especialista na lostilogia. Não está aqui. Estudo do serenismo. Subespecialidade da serenismo.
Você viu? É isso aí. Agora veja, tudo tem que ter cabimento. Cabimento, uma coisa cabível. Tudo tem que comportar. Por exemplo, essa sala aqui comporta 70 pessoas. Mais do que isso, ela não comporta. Então, tudo na vida tem limite, o bom tom, a educação, o mais óbvio, o lógico, o racional. Isso é que a gente tem que seguir. Eu procuro colocar o que eu posso. Agora, por exemplo, é muito melhor se você tem uma palavra pequena, concisa. Você está entendendo? O cara, por exemplo, chama Og. É o máximo, é só OG. 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 Como é que é seu nome? Og de Albuquerque e Silva. Aí ele coloca o sobrenome enorme para compensar a palavra pequena. Agora, o professor tem algumas palavras... Ike. Ele é Ike. Algumas palavras o professor, por exemplo, cronêmica, prosêmica, é muito mais usual, até mesmo na tertúlia. E não a cronologia, por exemplo. Existe mas alguma razão? Eu ponho tudo. Agora, outra coisa. Existem outras piores. Cronobiologia. E essa não é minha. O chato é isso. Se eu quisesse defender, eu ia pegar todas que existem, tem coisa das grandes. Agora, o pior não é isso, não. Eu vou colocar na enciclopédia os vocábulos sesquipedais. Eu já falei isso aqui. Que tem 10, 11 e 12 sílabas que nós usamos. Eu já tenho um monte. Um dia, se vocês quiserem, eu posso até trazer para mostrar. Mas é que eu ainda não fiz o verbete, porque eu acho que está pouco. Ainda precisa de dezenas colocar lá dentro. Então, por exemplo, um dia eu vou pegar e olhar todas que eu já tenho na enciclopédia. Entende? Acho que a gente hoje poderia considerar... Tem coisa que ainda está escapando, ainda não consegui tudo, não. A gente poderia considerar, então, que usar o logia hoje e o auto são uma das questões mais sérias da enciclopédia, né? Que é o auto que remete à pessoa, o logia que remete ao estudo. Mas né? não são só esses dois, né? O que teria só de mais, prefixo tem um monte. Né? Tem vários. Outra coisa, já escrevi sobre prefixo, já tem até... manual de redação, né? Tem isso. Sobre prefixo e afixo, a Julieta já esteve olhando comigo como é que é. Sobre os processos de neologismo, é só você conversar com a Lourdes. Nós já temos vários aí que já estão caminhando para o assunto. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não uso isso gratuitamente ou de modo ociosa, apenas para apresentar que estou escrevendo uma coisa enrolada ou qualquer coisa. Isso é besteira. O que eu quero saber de vocês é só isso. Arranje alguma coisa que eu estou escrevendo que não tenha lógica. Me critiquem. Isso aí é que eu preciso. Não é isso, Antônio? Essa que é a minha posição. A minha posição é essa. Me critique, vê o que está errado. Quem sabe que você vai arranjar uma palavra de logia até menor do que eu estou usando? Eu passo para você na hora. E mostra o que é. Agora, por exemplo, interdisciplinologia. Isso aí não tem jeito. Essa não foi eu que criei, porque tem um monte. Tem, como aquela pergunta que fizeram aqui. Transdisciplinologia, polidisciplinologia, tem um monte desse. Entende? Agora, o que eu quero é o seguinte. O que você não entendeu? A hora que você entendeu, fixa aquilo. Se você tem um laptop, vai lá e põe aquela palavra, que aquilo é para o resto da vida sua. Você vai entender o que é. Com aquela, você vai entender um corolário. Você vai entender o universo de logias, que é o sufixo. Isso vai ajudar tudo a pessoa. Demais. Então, o que eu uso aqui é o seguinte, eu não estou usando o inglês. Eu estou usando a palavra portuguesa, ou as palavras portuguesas, dentro da língua lusitana, vinda principalmente do latim e do grego. E estou julgando o que eu posso. Agora veja, uma opção de coisa, o Guimarães Rosa, por exemplo, ele fez uma opção de besteira lá, tem até excesso demais. Tudo de literatice. Eu não, eu estou fazendo isso. Tem coisa aqui muito pior do que o Guimarães Rosa faz, e do ponto de vista técnico. Está entendendo como é que é? Que esse é o mais difícil. Porque falou em técnica, a pessoa já tem que pensar mais. Ela tem que pensar para entender. Literatura é tudo superficial, que é para a pessoa, ela já dão mastigado, só falta engolir. O meu aqui não é. A pessoa tem que mastigar 10 vezes, 20 vezes, 22 vezes, até entender. Por isso que é que eu tenho que matraquear. Que é a repetição da mesma tecla, até que aquilo possa frutificar. Que às vezes demora. Mas... Agora, observa todos os macetes que tem no verbete. É muito mais do que elogia.
Logia é o que aparece mais hoje por causa da situação. Você quer coisa, por exemplo, mais técnica do que a remissiologia? Onde é que você já viu isso? Não parte nenhum. Me arranja aí qualquer enciclopédia ou dicionário que tem as técnicas tudo mastigada desse jeito com remissiologia. Isso aí é muito difícil, muito chato de fazer. Até a pessoa entender isso, custa. Entende? Agora, para usar, beleza, já está tudo mastigado, só chegar lá e procurar. Não é isso? Aproveitando aí o assunto, eu tenho uma curiosidade que eu não entendi ainda. É a ordem das sessões dentro do detalhismo. Tem uma lógica? Tem. Não entendi. Eu já pesquisei. Tem, mas já agora pensei, o processo é o seguinte, são as ordens lá daquele negócio, igualzinho o caso do quadro sinótico. No quadro sinótico tem pelo menos 4 critérios. Aqui tem vários. Aqui tem vários Aqui, critérios. ó, vamos observar, ver se a gente acha algum critério. Principiologia. Tudo começa no princípio, é o óbvio. Isso eu pensei também. Isso aí não dá. Agora, outra coisa. Interdisciplinologia, que está no fim. Tá. Isso é o conjunto por atacado da ideia. Sim, aí tudo bem. É quando o detalhismo se fecha. Porque é o atacado. Também. Então, veja, o início e o fim, você está de acordo? Tá. Então, acabou. Então, agora vamos. Teoriologia. A teoriologia, Tem depois dos princípios. ela tem que vir, de qualquer maneira, antes da vivência. E depois dos princípios. Agora, neosinapsologia. Mostra que a pessoa já começa a mexer com alguma coisa nova. Se ela tem uma teoria, precisa saber se a coisa é nova. Então, ela está mexendo. Agora, tecnologia, já vem a parte prática. Veja, a teoria vem antes da técnica. Tá certo? Tá. Agora, laboratoriologia, isso é da técnica. Tá certo? Então, é continuação da técnica. Efeitologia. Isso é continuação da causa, também é da técnica, me perdoa. Tá, não, agora, depois, ciclologia, o que nós estávamos falando, é o ciclo. Esse ainda é pior ainda, porque ele mexe com a cronêmica, o efeito vem antes. Tá. Binomiologia. E agora vem, categoria. quais são as categorias, vamos dizer, de pluralismos. Tá. Então, ó, binômio, interação, é a mesma coisa da binomiologia, mas apurado, ou depurado, com aplicação. Crescendologia também é a mesma coisa, só que tem, do ponto de vista da ascensão, a qualificação da binomiologia. que é o processo da ascendência. O problema é que vai caminhando, que é aquilo que eu falo, em ordem ascendente. Crescendo é isso. Agora, depois, trinômio é o óbvio, polinômio é o óbvio, que é o 4. Que eu falei 2, agora tinha que ter o 3, tinha que ter o 4. O 4 aqui já expande para o resto, eu não preciso falar mais nisso. Mas aí vem paradoxo, que já é uma pequena alteração lá do binômio, da interação e do crescendo. O que você acha? Tá bom. É ou não é? Tá. Agora, depois, politicologia. Aí já vem, qual é a sua política? Como é que você está entrando nisso? Eu, por exemplo, estou mostrando a minha política do ponto de vista intelectual para mostrar para você como é que eu fiz a listagem do detalhismo. Agora, depois, dentro da política, tem que ter a lei. Pois é, a legislogia que eu colocaria lá perto da teoria. Não, de modo Porque algum. As teorias não geram lei? Quem é que mexe com a lei? Quem é? Como é que é? Quem é que mexe com lei? É política. Mas as teorias são colocadas com mas princípio, olha, premissa, batata, não tem jeito. Se você for começar a mexer com o material que eu mexo, você vai ver, depois da política vem a legisologia. Tá bom. Agora, depois, vem as partes negativas. Aqui está faltando, porque não tem todos. Está faltando aqui a maniologia, está faltando a processo da fobiologia, e a síndrome tem. Mas está faltando 2. Agora depois, holotecologia, que é a pessoa, aqui ó, já mostra para ela, na prática, já tem uma parte prática que você pode ir lá buscar. Agora, o que você vai lá buscar? Você vai buscar mental somatologia, cronobiologia, aquilo que você quiser. Então vem, das tecas, o que é que você quer? Tem lógica ou não tem isso aí? Agora, é um critério. Não entendi nenhum. Já tem tudo marcado, chama verbete. Lá explica assim, um por um. Não, mas não precisa, eu sou uma pessoa inteligente, é só ler que ela vai ver que o negócio encaixa um com o outro. Está faltando. Eu não estou dizendo que você não seja inteligente. Você não leu. Fazendo essa ideia.
Você não encaixou um com o outro, então você não comparou. Agora, uma pessoa viva, quer saber, ela vai comparar, vai ver direitinho. Tem uma coisa com o outro. Está tudo encaixoso. Eu já tentei fazer aqui, isso. Ó, como diz o cara, está tudo encaixoso. E não é caixão. Tá certo? Mas agora está. A antagonismologia ali, ela vir depois da polinomiologia, ela não poderia vir lá junto com os binomiologia também? Não. A antagonismologia? Antagonismo é uma coisa que eu devia de deixar perto da síndrome. É perto da parte patológica do assunto. Então, a patologia eu já deixei para o fim. Você está entendendo? A antagonismologia é isso. É tanto que da coisa patológica eu já deixei a política, já deixei a lei, porque isso tudo tem patologia demais. Você quer a coisa que tem mais patologia que você? Do que? Eu não preciso falar, ninguém fala. Você entendeu agora? Vocês estão entendendo? Os afins se atraem. Não sou eu que fiz isso. Eu estou baseado nos fatos. O que é? Qual que é a minha lei básica de experimentação? Professor Waldo. Pode falar. Pode falar. Pode. Tá. O senhor estava falando a questão da UFIEX, e eu estava pensando aqui nas possibilidades que tem de assistência na UFIEX. Né? Então, tem trabalhos que são pontuais. Eu lembro que uma vez no Rio, você fez um atendimento onde uma consciex, tinha uma sede de mental soma, e essa consciex ficou um tempo na UFIEX até ela ser resgatada. Né? Então, existe, vamos dizer assim, esse período que essa consciex fica lá, qual é o entrosamento com outros amparadores? Já teve caso comigo de meses. Como é que é? Já teve caso comigo no UFIEX de meses. Agora, veja, isso me perturbou a vida humana. Tinha viagem que eu tinha que fazer, eu decidi que não ia viajar. Agora, com isso, eu aprendi muita coisa. Eu fiquei uma temporada sem viajar por causa do povo que está no UFIEX. Ninguém ficou sabendo disso, só eu e os amparadores. Agora, isso me ajudou muito a pensar em certas coisas. Aí, o povo tinha um negócio lá do FIC, e todo mundo foi para lá, que praticava TENEPS, e depois daquilo eles foram... passear. Entende? Rodear a Europa toda, e esquecer que tem TENEPS, essa coisa toda. Você está entendendo? Eles deviam ter feito isso pensando na situação toda. Agora, veja, com o problema da UFIEX, fica pior do que a TENEPS. Você se sente mais responsável pelos processos. Agora, o UFIEX, para mim, é até mais fácil. Se eu estou, por exemplo, lá na Espanha, eu venho para a minha UFIEX aqui, eu não tenho o maior problema. Mas não é a mesma coisa. Você está entendendo? A minha consciência, eu não reajo do mesmo jeito. Então tem alguma coisa nisso tudo, não é só processo psicológico. Há um processo consciencial, intrínseco, muito forte nesse processo. Então, às vezes, eles aliviam, ou aliviavam, no meu caso, aliviavam o processo da UFIEX, para eu poder ter liberdade de maior viagem. Agora, para compensar isso, como é que é? Eu viajava e de lá vinha as coisas para ficar aqui no UFIEX. Quando eu chegava, a UFIEX estava cheia. Todo mundo esperando. Tinha paciente até no corredor sem maca. Você está entendendo aquele negócio do hospital? Você já viu isso, como é que é? A hora que enche muito, fica todo mundo nos corredores. Entende? Então, no caso meu, não é bem isso, mas ficava lotado. Então, isso tudo a gente tem que ponderar. Você pode considerar como se fosse ao modo de uma emergência, onde você vai atendendo e vai fazendo os encaminhamentos que tem com as equipes. Agora, o problema todo é que você está ali, devido ao processo de quê? Da energia de bicho, animal. A coisa mais séria que a gente tem é justamente isso. É o problema de você ser humano. Ser gente, aqui. Então, o que a gente tem para dar é isso. No caso deles, isso é muito importante, que é o fator de ligação. É o link com essas consciências muito perturbadas. E tem, assim, por exemplo, dentro dessa condição de horário nobre, por exemplo, numa UFIEX, existe potencialização de trabalho em alguns momentos específicos, ou não? É uma coisa dinâmica que não tem... Não, tem as fases, né? Tem também os objetivos, isso muda a qualidade da assistência, tudo. Por exemplo, uma vez chegou um espírita para mim
e perguntou para mim, Valdo, você sempre falou que dentro do Espiritismo, a sessão de desobsessão é a melhor coisa que tem. Por que é que você acha isso? Isso é porque faz muita assistência, faz muita desobsessão, faz assim, ó, faz muito pouca tares. Mas então, Valdo, por que é que você exalta o processo? Pela psicofonia. Custou o cara entender o que é que eu quis dizer. Isso não tem parte nenhuma. Por que a psicofonia? Que é o fenômeno da incorporação. Se uma pessoa começar a desenvolver lá, aquilo lá pode ajudá-la mais tarde. Com a TENEPS, com a FIEX, com tudo isso. Você está entendendo? A psicofonia. Então, vários desses espíritas que chegam aí, eu falo com eles, ó, você vai deixar, não tem nada. Você vai deixar a sessão de desobsessão, você vai fazer a sua. Outra coisa, a própria TENEPS é a sua religião, é muito mais do que o Espiritismo. Você vai ter muito mais, no caso, autoconsciência do assunto, responsabilidade. Você está entendendo? Vai crescer muito mais, que o problema todo é seu. Você é o presidente do centro, você é o médico do centro, você é vamos dizer, o lavador do centro, o vassourista, como diz o cara lá, que limpa tudo, o zelador, quem abre, quem fecha, quem paga o imposto, tudo é você. Isso é muito sério. Agora, vejam, o que é a psicofonia, no caso? É a base do processo. Se uma pessoa tem um desenvolvimento de psicofonia grande, eu sei disso, porque muita gente do Espiritismo hoje já está praticando a TENEPS, e eles caminharam rapidinho, devido aos processos da sessão de desobsessão. Agora, por esse lado é bom, mas por outro lado é terrível. O ranço que dá do problema lá dentro da religião e aquela constituição, aquilo para caminhar para a pessoa sair daquela crosta, é um problema. Entende? É um bolor que dá na consciência da pessoa. Você entendeu, né? Eu estou fazendo a comparação para ver o que é. Mas o problema, então, da psicofonia, aí no caso do desassédio, lá, que é a desobsessão, é a melhor coisa que eles têm. Agora, veja, teve uma época, depois que eu deixei o movimento espírita, que tinha gente querendo acabar com a sessão de desobsessão. Se fechar isso, acabou, não tem mais nada. Coisa mais importante que tem lá. E nesse caso que você contou hoje, que você atendeu, como é que é localizado, por exemplo, como é que eles localizam a sua OFIEX? É por amparadores que chegam... Quem localiza? Vamos dizer assim, esse atendimento dessa consciência... Não, nós não temos problema nenhum, que é tudo em casa. É tudo a turma da administração. Tá. Ninguém vai atrás, né? Eu não tenho endereço, nem está na internet. OFIEX do Valdo, tal. Não tem existe. Não é isso. Eu digo, agora, ninguém vai lá, porque nós todos sabemos o que é. Tá. Quem entra, já entra pelo corredor íntimo. É tudo certinho, a gente já sabe o que é. Entende? Agora, eles é que sabem o que vão, o que não vão, eles é que decidem. Às vezes, por exemplo, vem um caso desse, não vai para o OFIEX, porque às vezes o OFIEX está lotado. Eles não querem colocar mais gente. Tem isso tudo. Depende do que é. Professor Valdo, uma outra pergunta. No caso, quando você se submete a uma cirurgia, vamos dizer assim, você passa por uma anestesia, qual é o nível de vulnerabilidade que você fica energético, por exemplo, na condição do contexto? Porque ali é um contexto onde passa... Geralmente todas as salas cirúrgicas são assistidas. Umas mais do que outras. Depende de quem trabalha lá dentro. Eu já vi médico, por exemplo, que ele era mal assistido. A hora que ele entrava, dava alguma coisa na sala de cirurgia. Entrava o outro, que era bom, não dava nada. Às vezes tudo com certo, tudo flui melhor. Você está entendendo? Tudo aberto, caminho livre. Isso é impressionante a gente pensar. Então depende das pessoas. Entende? Você falou da OFIEX. Você ficou meses, né, com a Consciex. No caso da TENEPS, também pode ficar com a Consciex vários dias assim com a gente? Ou como não, a TENEPS depende o que é. Quase sempre eles encaminham para não criar problema para a pessoa. Né? O tenepsista é sempre mais vulnerável e é preciso de maior defesa. Agora, o ofexista já não é assim. Necessariamente, se vamos supor, não dá para usar a mesma analogia da questão da fisionomia, que a pessoa pode mudar, mesmo sendo patológica. Na questão do outro, a Consciex, a Consciex pode transfigurar, certo? Mas na TENEPS, por exemplo, eu já percebi que Consciex com cheiro ruim, geralmente é patológica, certo?
Isso é regra geral, Porque sem exceção. eu já passei por uma situação de Agora, ficar 3 dias sentindo o mesmo cheiro. Só tem uma coisa séria, que é aquilo que já aconteceu comigo em 1946. O cheiro ruim, às vezes, é um cheiro de um remédio que a pessoa não está se sentindo bem com ele, o que está assistindo. Vamos devagar com isso. É cheiro ruim de quê? Vamos localizar, identificar e saber o que é. É um cheiro meio gorduroso. Por exemplo, às vezes um cheiro que é meu, que eu estou sentindo bem, você já não sente bem. É igual perfume. Não existe perfume que seja universal. Remédio é a mesma coisa. Que era o mesmo cheiro. Outra coisa, as alergias, todo mundo tem alergia. Agora depende da alergia de cada um. Aquilo que é alergia para um é perfume para o outro. Tem perfume, por exemplo, que é alergia para outra pessoa. Tudo isso eu já vi. Varia infinito. Então vamos devagar com esse negócio do mau cheiro. Quando o negócio é de mau cheiro, fica impregnado tudo. Por exemplo, coisa de umbanda, de quimbanda, esses processos, tem muita coisa de fumo e outras coisas nesse sentido. Você já vê logo. E aquilo você vê, não tem saída. E outra coisa, não precisa de perguntar se tem mau cheiro. Você vai sentir a coisa desagradar, mas tudo, não é só o cheiro, é tudo. Isso tem muito disso. Professor, é possível a pessoa sentir as consciências de uma OFX de outra pessoa? Não é bem assim, né? Geralmente eles não fazem isso. Eles ajudam. Agora, por exemplo, você está pensando numa pessoa. Às vezes, você evocou, você vai sentir alguma coisa, algum processo que tem relação. Aquela pessoa, às vezes, está atendendo aquela outra, ou ela mesma pediu para atender. Isso é que tem relação, mas não tem nada a ver com o FIEX, não. E nem com o TENEP. A TENEP é bem exclusiva da história, para não criar problema para o tenepsista. A regra é essa. Agora, você sabe, evocação, afinidade, tudo pode acontecer, né? Mas isso não é regra, isso não é o padrão, não é assim. Quando a pessoa ainda não tem uma OFIEX, onde que ficam essas consciências que estão sendo assistidas? Eles levam para as Comunex, que está cheia dela, falei tudo, de assistência. Porque eu percebo que às vezes tem uma consciência que está sendo assistida por vários dias seguidos pelo padrão do meu comportamento. Sei, mas às vezes são pessoas do mesmo padrão e você está confundindo. São 5 que você está pensando que é uma só. Mas eles levam e trazem para poder ser assistido? Sim. Outra coisa, as pessoas, o tenepsista, ele vai ficando especializado. Então tem um dia que é só criança extrafísica que vem. No outro dia é só pessoa de idade que morreu. Tem outro dia que é só gente que foi estourado na guerra, por exemplo. O outro que caiu num determinado tipo de acidente de avião. Vem aquele povo todo. Aquilo tudo faz fila. Um depois do outro. Então tem caso desse, se a pessoa tivesse gabarito, eles trariam tudo numa vez só. Mas não pode. A maioria não tem gabarito para isso. Então tem que dosar. Tudo é um processo de dosagem. Dosar assistência. E como que acontece, por exemplo, de uma pessoa... Eu não consegui assistir uma pessoa na minha TENEPS. Ela me pediu assistência, eu coloquei o nome, ficou uns 3 ou 4 dias, e ela continuou com o mesmo problema. Quer dizer, minha TENEPS não deu conta de assistir. Eu tive que trazer o nome dela. Não deu conta, isso aí é uma amparadora que está vendo o que é. Às vezes foi atendido em outro lugar, em outra situação. Isso não quer dizer nada. Eu trouxe o nome dela para a sua festa. Isso aí varia muito. Né? Agora, outra coisa. O negócio que você deve preocupar não é com isso, não. Isso aí é por conta do amparador. Você deve preocupar o seguinte: eu estou atendendo aquilo que eu tenho infraestrutura para atender, ou eu estou perdulária? Eu estou empurrando com a barriga? Então tem pessoa que às vezes chega e fala, não, eu consegui atender e senti muito bem, e fala assim, e qual foi? Não, foi uma consciência que teve. Eu falei assim, mas foi só essa? Não. Que atrás, às vezes, tinha mais 5. É lógico. Olha na frente que atrás tem gente. Ele não pensou nisso, a pessoa lá não pensou nisso. Tá certo. Então o problema é o seguinte, você está atendendo dentro do nível de gabarito que você tem infraestrutura para atender? Isso é que você deve preocupar, é com o seu lado, e não o lado do amparador. Vocês estão entendendo, né? A abordagem disso, séria. Essa que é a prioritária. Tá certo. Professor Walter,
Você falou que algumas consex não ficam na UFEX porque estão lotadas. Você já explicou também que a UFEX, ela é, em termos de tamanho, um campo de futebol, uma cabine telefônica. Às vezes pode ter 200 pessoas. Isso. O que determina a lotação máxima de uma UFEX? A necessidade da situação, a assistência. Mas, assim, e a capacidade da pessoa sustentar aquilo. Então, é também na sustentabilidade. Uma coisa é um pai que pode sustentar um filho. Outra coisa é outro pai que sustenta 20 filhos. Tá. Você está entendendo? Tudo depende do pai, né? Pensa nisso. Mãe é a mesma coisa. Uma cadela, por exemplo, pode ter 22 filhotes. Já tem mulher que vai ter um, pronto, fica estropiada pro resto da vida. Esse é o nome, estou falando bem claro, realisticamente. 1 por 22. Agora, essa capacidade de sustentação é menos quantitativa e mais qualitativa, então? A gente pode dizer assim? Vamos dizer, a qualidade da assistência é que tem que ser vista. A base de tudo é isso. Então. A qualidade da assistência. Agora, veja, tudo é feito uma convergência para que essa assistência seja a mais eficaz em menos tempo possível. Pensa nisso. A qualidade é essa. A desobsessão não é uma espécie de TENEP pelas energias e OFIEX um processo de amparo e encaminhamento? Até um certo ponto, sim. Mas não é bem isso, não. Na desobsessão, o processo se conversa através de uma pessoa, que é o negócio todo. Agora, na TENEPS, não. Existe um amparador e existe uma pessoa humana. Aquilo, então, e não tem plateia. Entendeu? Ninguém está interferindo naquilo. Então, o processo é muito mais circunscrito, específico, pontual, raio laser, em cima da consciência. Entende? Da consciência do cara. Estão entendendo a diferença? Uma coisa, gente, é um laboratório de uma pessoa só, igual esse nosso. Outra coisa é um laboratório de um grupo igual complementar. Pense nisso. Já pensou o tanto de interferência que tem? A cabeça de um com o outro, aquilo que a pessoa pensa, a emoção, o que é que teve, a experiência de um, aquela semana, o que houve. Entende? Por exemplo, ECP2. ECP2 sempre tinha isso. Então eu falei assim, ó, não se deve fazer o ECP2, principalmente quem está começando, o EPICOM, que está iniciando, na época do carnaval. Quando tem uma comoção popular, se puder, evita ter esse processo, que a turma não tem infraestrutura para aguentar. Entende? Comoção popular. Por exemplo, carnaval, em tese, é para ser tudo bom, mas nem sempre é, vocês sabem. Cria uma rebordosa. Não faz marola porque já está chegando na boca. Quer dizer, você tem cuidado com isso. Entende? Tudo é a lógica. Professor Valdo, voltando à pergunta da Rosa, para entender aqui os itens do detalhismo, eu queria fazer uma outra pergunta. Eu queria entender por que culturologia está dentro da argumentologia e não no detalhismo. Aonde que está aqui? Aqui naquela questão que a Rosa perguntou sobre a organização. O que é que você perguntou? Não estou entendendo. Culturologia. A culturologia, não. Isso aí eu coloquei no fim de tudo, dentro da argumentologia aí. É logo depois do processo do exemplo. Eu queria entender por que não está no detalhismo. Por que não? A cultura é uma coisa básica de todo mundo. Ela envolve tudo que eu estou falando aqui. Qual é a sua cultura conscienciológica? Qual é a sua cultura tenepsológica? Qual é a sua cultura ofiexológica? Qual é a sua cultura do estado vibracional? Você está entendendo? Ela envolve isso tudo aqui. Ela tem que ficar mais por fim na argumentologia. E outra coisa, você pode especificar uma opção de coisa que precisa aí. Aqui, por exemplo, é a cultura intelectual. Eu coloquei isso resumido, mas eu posso pôr uma opção de tipo de cultura aqui. Entendeu? Tudo isso dá para ser feito. Tudo isso aqui está em andamento, não tem nada definitivo. Dá para começar. Eu gostei dessa flor na testa que você está com ela. Olha lá. A flor parece um doce. Né? Valdo, em relação a esse teste que você falou aí da TENEPS, né? Que indicadores, que critérios a gente pode usar para avaliar se a gente está atendendo aquilo que a gente pode atender? Por exemplo, você, quando acaba com toda sinceridade, a hora que acabou o transe do processo da TENEPS aí do dia,
você, por exemplo, você termina sentindo dentro de você, não, poderia ter mais. Foi pouco. Está sobrando gasolina. Entendeu? Isso é um dos critérios. Você tem que olhar, né? E ver como é que é. Então, se você se predispor mais para aquilo, as coisas vão ficar mais eficazes. Vai funcionar mais. Para ficar mais ou menos que papo, quer dizer, no mesmo nível, even com você, em matéria. Aquilo que você tem, você está dando. É muito chato a hora que você se preparou com uma mount, um montante de dinheiro para fazer determinada coisa, chega lá, você não vai usar aquilo tudo. Sendo que já tinha pensado em tudo para colocar ali. Você está entendendo? Aquilo não corresponde, é uma frustração do problema. Então, veja, tem alguma coisinha de frustração a hora que acabou a sua TENEPS? Baseada em quê? Qual a qualidade dessa frustração? Qual é a etiologia dela? A causa? Tudo dá coisa para se pensar, né? Agora, eu vejo o seguinte. Abre mais e limpa os canais. Tira a aterosclerose do calibre dos seus canais com o amparador. Que aí, abrindo mais, ele vai explicar o que é que deve fazer. Todas as perguntas que me faz, eu devo ser o último a responder qualquer coisa. O ideal é sempre o amparador da pessoa. Esse aqui é o melhor. Melhorar a comunicação com o amparador. Isso. Se puder, tira toda a aterosclerose. Quer dizer, todas as artérias que estão ainda cheias de cálcio e outras coisas mais, precisa de limpar. Roto-Rooter. Eu estou tomando um Roto-Rooter atualmente, que é as estatinas, né, baseado em estatina. É para melhorar. A estatina você tem algum nível de colesterol, alguma coisa assim? Não é bem isso. Eu tenho um negócio mais do lado daqui, ó, de uma das artérias, que tem um pouquinho, que precisava. Então eu comecei a tomar. Tem um remédio para tomar o resto da vida. E tem a estatina para ver o que era. Agora, eu comecei a tomar isso já faz alguns anos e tive uma reação muito grande na minha cabeça. Mas eles agora mudaram o remédio. Então, nós fomos procurar alguém que fizesse teste de alergia. Não tem no Paraná. Alergia a medicamento. Então, o que eu fiz? Cortei um comprimido e tomei e fiquei de olho. Isso aconteceu agora na semana passada. Fiquei de olho para ver o que era. Agora, o negócio começou só. Eu julguei energia, aquilo parou. Agora, mexeu logo na minha memória. Dá como se fosse uma pseudo-memória, pseudo-amnésia, entende? Mas agora, superou. Agora, lá eles estão falando que mexe muito com o músculo. Então, passaram 3 dias, eu estou começando a tomar. Aí me deu um negócio no músculo aqui. É justamente onde eu tive também acidente, porque aqui, ó, eu tenho uma certa escoliose pelo lado, porque esse meu braço foi para trás. Mas eu joguei energia, comecei a melhorar, já superei. Estou esperando a próxima, que venha. Eu estou digladiando com o medicamento para ver. Porque o caos que tem com esse negócio todo que eles mexem, a estatina mexe com essas coisas mesmo. Se você for ver a bula, você não toma o remédio nunca. De tanta coisa que pode ocorrer. Mas eles falam que essas coisas ocorrem, mas depois aquilo assenta. Tudo indica que sim. Agora veja, o que já aconteceu? Teve um dia que me deu sono. Já os outros dias eu estou super aceso. Eu então começo a ver o nível da minha elaboração de pensamento, que é o processo da acuidade. Eu estou aceso, não tem nada. Então eu estou de olho nisso. Se acontecer alguma coisa, eu estou aí, para ver o que é. Entende? Agora, eu estou tomando esse, que é da aterosclerose direto, que é um dos negócios que precisam aí, no almoço. E esse outro, da estatina, no jantar. Agora, é uma dose mínima. Sabe? No meu caso, Valdo, o clínico me prescreveu a estatina. Aproxima o microfone. O Creston. Mas é o Creston, é o que eu estou tomando. Aí o que aconteceu? Eu li a bula e falei, não vou tomar isso. Tá vendo? Eu falei, se você ler a bula, você não toma. Aí eu mas agora, é o meu, você deve tomar. Mas olha só, eu conversei não é mais, a estatina não é mais do jeito que era. Eu conversei com o Carlone, que é homeopata, e ele me prescreveu lá uma homeopatia e abaixou o colesterol. A homeopatia colesterol não adianta só. Mas eu parei, o colesterol subiu de novo. Então eu estou nessa... Agora esse aí não. Se tomar os dois, ele melhora, porque ele destrói
o problema lá ele abre a veia, a artéria. E você precisa tomar ele sempre, né? Agora, ó, seria bom você conversar com a turma, entende? Eu estou com um que é os dois. Agora, é justamente esse que eu estou tomando. Então, hoje todo mundo está usando. Agora, ó, eu daqui um mês, eu te falo tudo o que aconteceu. Porque eu vou esperar um mês, então. Você sabe, eu sou uma fera nisso, eu olho tudo. Mas, olha, eu conheço meu corpo. Pelo total que eu já tomei até agora, que já vão para quase uma semana, não aconteceu coisa nenhuma. Então não vai dar mais nada. Eu estou sentindo que não vai. Entendeu? Eu conheço meu corpo e sei as reações como é que são. Agora, então, eu te dou a dica. Toma o negócio depois do jantar. Só de 10. Quem receitou foi para você, foi 10. Né? Eu não me lembro qual era o... Acho que era só 10. Agora, toma logo depois do jantar. E fica uns dias de urubu-observação. Fica lá de olho. Agora, eu acho que não vai dar mais nada, não. Eles consertaram o remédio. O remédio é um dos eu mais lembro modernos. quando ele apareceu, porque eu vi aquilo, eu fui doido atrás para fazer a experiência. Tomei bolas. Olha, só faltou dar confusão mental na minha cabeça. O mais deu tudo. O remédio inicial era uma loucura. E outra coisa, muita gente ficou perturbada com isso mesmo, depois falou, esse remédio, cuidado. Agora não, eles devem ter, tanta gente já deve ter acontecido, muitos devem ter morrido, qualquer coisa. Esse remédio que a gente já está tomando hoje é melhor. Então, as cobaias já passaram na frente. Nós somos cobaia do segundo lote. Entende? Olha, sempre tem essas coisas. Por exemplo, esse o monitor lá que queimou, né? Ele deixou ligado, ele queimou. Uma das coisas melhores que tem, o Marco que mandou de São Paulo, a melhor coisa que tem. Agora, queimou. Então, eu com o Arthur, né, nós estamos conversando, falei, pois é. Aí nós falamos, não, isso aí é aquele artigo da sexta-feira. Você sabe o que é isso, né? Na indústria, quando chega na sexta-feira, o povo está cansado, vai tudo, mata de qualquer maneira, sai matado. Esse aí deve ser produto de sexta-feira. Entendeu? Então, pois é. Você comenta sempre a questão do amparador da TENEPS. Sim. É sempre um amparador ou tem condição de ter mais amparadores? Não, ou tem aquele que é oficial? Sempre um mesmo que um mesmo. A situação. E desde que começa a TENEPS já tem aqui um amparador, claro que vai mudando com o tempo, né? Agora, a coisa melhor é a hora que muda para melhor. E a hora também que aparece o outro amparador do OFIEX. Né? Entende? Então, a situação é essa. Agora, ó, para aquele nosso amigo que perguntou sobre a desobsessão, eu quero dizer o seguinte, não confunda as coisas que o negócio é diferente. Outra coisa também, não confunda o laboratório da imobilidade física vígil com meditação transcendental. É a vovozinha. Olha, não confunda Denorex com outro produto contra a caspa. É a mesma coisa. Desculpa que eu não entendi aquela questão da psicofonia no desassédio. A psicofonia, escuta só, a pessoa é incorporada, ela começa a sentir a outra consciência com ela, aquilo está dominando ela. Chega num ponto que é uma semi-possessão benigna, entende? Agora veja, se uma pessoa passa por uma experiência dessa, ela já está a cavaleiro da história, ela é veterana, ela está traquejada com o assunto. Isso, para fazer assistência com a TENEPS, é o máximo. A grande preparação que a pessoa vai ter para chegar na TENEPS. Você está entendendo? Porque, olha aqui, homem, por exemplo, que são muito machões, a maioria não dá muito certo no processo da psicofonia. Todo mundo sabe disso, em espiritismo. Está entendendo? Então, quase sempre, para ele ficar com o médium, estar em transe, tem que dar uns tabefes nele para ele ficar dormente, inconsciente, para ele funcionar. Que ele é o tal... Como é que é possível? A psicofonia ajuda o transe, é isso? Não, o transe, a psicofonia é um transe. É um tipo de transe. É um tipo. Agora, não é isso.
ela ajuda você como consciente, ter uma assistência, amparar, acolher, abraçar uma consciência doente. Veja, eu já contei aqui o caso dos epiléticos. Aquilo era psicofonia. Agora veja, o que eu fazia? Pegava, colocava a consciência dentro da minha psicosfera, horas, para ela ficar imantada comigo. Agora chegava lá, deixava, me expunha todo para ver o que acontecia. E ficava de olho para ver. E o amparador aí do lado, tudo ajudando. Agora, com isso, eu fazia assimilação para ver, entrava dentro da psicosfera dela. Aí eu começava a pensar tudo que ela pensava. E depois, a sentir tudo que ela estava sentindo. Com isso, é como se eu tivesse tido uma crise epilética, sem ter tido. Isso é DDD não. Agora, isso tudo precisa ter muita energia da pessoa e muito equilíbrio. E não pode deixar sequela. A sequela que seria a pessoa ter o problema da energia. Depois, não tem engolfe para melhorar isso. Entendeu? Ela ficar com ressaca. Não pode ter ressaca. Ela melhora o raporte também com a consciência, a própria psicologia. Melhora o raporte, totalmente. E a assimilação... Não é isso. É a pessoa humana ter jogo de cintura para saber o que é receber uma outra personalidade nela, que não é fácil. Entende? Há pessoas, por exemplo, psicofônicas fora de série. Agora, os melhores que eu vi na minha vida foram mulheres, quase sempre mães. Se quiser, Dudu. Chefe de família, são as melhores que eu vi. De tudo que eu andei estudando. Eu estudei isso muito. Você está entendendo? Estudei porque o próprio Talmal falava para estudar, para ver como é que era. Entende? Por exemplo, tem gente que acha que talvez é o homossexual que seria bom no caso desse. Não é não. É a mulher mãe. É a melhor que eu já encontrei em matéria de psicofonia. Por causa do processo da doação, né, a passividade passiva total. Tal. Sovaldo, tem aqui no verbete a interação, especialidade e generalismo. Sim. Na interaciologia. Sim. A gente vive hoje na comunidade um momento que as pessoas estão tentando descobrir suas especialidades. Como que a gente deve lidar com essa interação, né? Especialidade e generalismo? A pessoa toda deve ver quais são os skills, ou seja, quais são os perfis, os talentos, os dons que a pessoa tem. E através desses potenciais, ela vê qual o caminho que tem. Porque uma pessoa, quase sempre, ela vai escolher alguma coisa que ela já tem pelo menos um certo percentual daquilo. Nunca uma pessoa vai entrar chucra em alguma coisa, principalmente do ponto de vista da PROEC. Você já deve ter percebido isso. É igualzinho a gente, por exemplo, não adianta falar com certa pessoa a respeito de um determinado assunto se aquela pessoa nunca leu nada a respeito. Se for, você tem que começar antes da estaca zero. Então aí precisa até de um pré-requisito para clarear a cabeça dela, para ela chegar num nível de assimilação, de compreensão, de entendimento daquilo. E o generalismo? O generalismo é uma coisa de todo mundo, é a prostituição do processo, é a promiscuidade da ideia. Agora, todo mundo tem que ser assim, igual a clínica geral, por exemplo. O ideal é você ter uma panorâmica geral, que é a cosmovisão, e depois você especificar vários zooms dentro das especialidades. Você está entendendo? Não ficar só numa, não, várias. Olha o meu jeito. O que você acha da minha vida? O meu jeitão. Eu sou cosmovisiólogo numa porção de situações. Olha o tanto de interdisciplinologia que eu mexo aqui. A maioria daquilo que vocês falam, eu tenho alguma resposta. Eu discuto até com vocês em direito, sendo que eu não tenho diploma de direito. Eu sou um rábula. Eu sou da rabulística, mas com muita honra. Porque eu dou valor para o direito. Hein? Agora, outra coisa, jamais quis receber nenhuma condecoração, honoris causa, ou qualquer coisa disso. Você pensa que já não quiseram me dar disso? Lógico que foi. Eu nunca recebi nada, de comenda nenhuma. Que isso é a recomendação que eu recebi antes de aparecer por aqui. Você atribui mais à clínica geral, essa tua experiência com generalismo? Sim? Não, do ponto de vista de assistência, a clínica me ajudou demais. Agora, não foi só a clínica, não. O negócio mais foi odontologia. Eu comecei muito por baixo, né? Eu comecei ajudando meu pai na prótese.
Da prótese, eu comecei a trabalhar na radiologia de 28 consultórios de odontologia, uma policlínica dia e noite, anos. Eu era garoto, era adolescente. Gente, eu tive que usar a primeira vez calça comprida. Que a rapaziada usava tudo calça mais curta, que era um verdadeiro short. Agora, o que se passa? Eu comecei a usar calça comprida aí. Nas faculdades lá que você... Não, pois é, mas isso é que eu ia falar. A minha visão de conjunto com a universidade, eu devo isso muito ao Mário, ao Palmeiras. Entende como é que é? Isso me ajudou demais. Cada visão. Eu tinha contato com todo mundo. Aquelas grades. Você pensou, você ter as suas ordens, médicos, dentistas, contabilistas, advogado, engenheiro, tudo ali, tudo professor, os maiores que tinham na área, tudo à mão. Você podia fazer consulta para quem você quisesse, porque muita coisa dependia da gente, quem dava horário para eles era eu, quem é que mexia tudo era a gente, como é que é? A grade de horário que você montava. A grade de horário, tudo é gente, entende? E a pessoa pode, assim, determinar uma especialidade, falando que voluntário da Conscienciologia, né? E selecionou uma especialidade que ela tem mais talento. E ela dá tudo que ela puder naquilo. Até ver o que vai dar. Ah, tá. Ela pode Esse programar, assim, agora, não brincar com isso, não levar assim, sabe, meia porção, meia sola. Não. Pegar coisa para valer, né? É isso, vamos arregaçar as mangas e enfrentar. Você está entendendo como é que é? Então pegar full, e não uma coisa light. Nada de light, nada de soft. O negócio é pegar o full, inteiro. Vamos pegar a coisa, integral. Assumir. Por isso que eu falo, seja homem ou mulher, que dê sua testosterona. Entende que negócio? Por causa disso. Tem que ser forte para enfrentar a situação. Agora, isso dá certo. Pode dar certo que é por aí. O caminho é esse. Vale a pena. E outra coisa, a hora que a pessoa começar já a alcançar alguns créditos com ela mesma, aquilo vai dar uma automotivação violenta. Aí ela passa para outras especialidades com maior facilidade. A primeira é que custa até deslanchar. Na hora que desencadear o problema, a coisa caminha. É isso que eu estava imaginando. A pessoa programar, digamos, eu vou ficar 10 anos com essa especialidade, depois eu vou passar para aquela outra. Não, ela mesma vai ver, né, o jeito de sempre lembrar que tudo é temporário, tudo é efêmero. Nessa vida, tudo é passageiro. Lembra disso. Qual a melhor psicofonia para fazer assistência? A consciente, semiconsciente ou inconsciente? Não, isso tudo é burrice. Não existe esse negócio. A melhor mesmo é a consciente, absoluta e lúcida. Todo mundo que é semiconsciente e inconsciente, quem gosta disso é o processo da religião. Agora, na questão da TENEPS, não. Quanto mais lucidez você tem, melhor. Lucidez até o nível que o amparador vai chegar para você e falar assim, nós vamos ampliar o seu processo de doação, o seu laço do psicossoma. Isso vai fazer com que você fique um pouco semiconsciente ou inconsciente. Isso é outra coisa. Mas você está consciente do que vai acontecer. E outra coisa, você organiza isso tudo. Então, isso aí, tudo é tolice. Na verdade é o seguinte, os médiuns mesmo dentro do espiritismo, aqueles mais evoluídos, eles jamais perdem totalmente a lucidez sem saber que perderam. Entendeu isso? Não. Então, por exemplo, eu tinha desde a inconsciência total até a superlucidez absoluta. Isso variava de acordo com a necessidade da assistência, mas eu estou sabendo de tudo. Gente, só para fazer essa experiência, por exemplo, com o epilético, do jeito que eu fiz. Olha esse caso aí do cara que morreu na cadeira elétrica. Vocês pensam que isso aí é fácil? Tem alguns aqui, se pegar e trouxer esse homem para você, você vai para a cama um mês aí. Vai dar tudo quanto é tio no seu corpo, o diabo. Está entendendo? Então, a gente tem que ter a mitridatização da experiência. Vocês estão entendendo o que é a mitridatização da experiência? Agora, a mitridatização aí é da experiência do transe interconsciencial. Não é transe só seu, mas um transe que você está recebendo outro. Entendeu isso? O que eu estou falando aqui hoje é dos processos técnicos mais avançados que tem de parapsiquismo. Está entendendo? Sentiu o que? Você falou que sentiu a questão da cadeira elétrica. O processo todo é o seguinte, a cabeça dele estava um vegetal, né? Ele virou uma árvore dentro do processo. Então aquilo tinha que começar a tomar conta
de todas as áreas do cérebro dele, que era o paracérebro, para aquilo poder começar a mexer. Aí, ó, ele começou a pegar a hora que ele, praticamente, que fecharam os olhos dele na cadeira elétrica. Eu senti foi isso. Então, aí ele voltou para aquele momento com as coisas todas, até aquilo dar um jeito. Até clarear. Agora, eu vi que ele despertou, a hora que ele ficou sabendo onde é que estava, como é que era, examinou tudo. E outra coisa, ele examinou, porque eu estava no meu escritório, ele viu que lá não era cadeira elétrica, lá não tinha nada que ver com aquilo. Entendeu? Aí ele olhou bem, examinou bem e voltou assim. Ali eles encaminharam ele. Ali é o tal negócio do encaminhamento. O follow-up. Mas você sentiu tudo que ele sentiu na cadeira elétrica? Não, alguma coisa uma só. Parte. Não, uma parte só. Porque também é o seguinte, eu posso modular isso tudo. Entende? Com o tempo, você sendo veterano, você faz o que você quer. Você deixa a consciência vir até onde você quer. Faz o que você quer dela. Como se você estivesse mexendo com a criança, qualquer coisa. Se ela mexe com a mão, ou o pau, ou tal, qualquer coisa, você segura tudo. Agora, uma pessoa que você falou sem gabarito, se fosse entrar nessa... Não, a pessoa que não tem o gabarito, mas já não é traquejada, nunca viu isso. Se fizer uma coisa dessa, fazer o acoplamento de um com o outro, ela vai para a cama. Tudo quanto é, a partir do sistema nervoso central, vai pegar o sistema nervoso periférico, as outras coisas, músculo, órgão, sistemas, tudo do corpo pode ir embora. Já teve casos desses que eu já vi, mesmo com uma pessoa que tinha até gabarito, que a hora que ela foi ficar em transe, ela fez xixi pelas pernas abaixo, tudo na hora. Não estou falando literalmente. Você pensar, xixi e cocô, sujou tudo. O negócio não se brinca com essas coisas. O negócio é muito sério. Por isso que eu falo, em matéria de parapsiquismo, só banca quem tem competência. Se a pessoa não sabe, ela vai apalpando, vai estudando, vai experimentando, vai pouco a pouco. Mas não pode enfrentar assim. Principalmente na questão interconsciencial. Quer dizer, você ter... Uma coisa é você ter o seu parapsiquismo, funcionar pelo parapsiquismo só você, com os processos todos dentro do seu micro-universo. Outra coisa é quando você recebe uma consciência. Quando você tem o contato. Aí acabou. É o dualismo da situação. Muda tudo. Você já virou plural. A situação é diferente. E outra coisa. Pensa bem se isso acontece sem ter um amparador. Não, a TENEP não é boa. A TENEP é a solução. É o caminho, não tem outro. Não tem outra saída. O que vai fazer? Não tem lógica isso? Não faz sentido? Agora, por isso é que não é fácil. Por exemplo, a psicofonia é muito mais séria que a psicografia do ponto de vista do fenômeno do transe em si. Mas, por exemplo, os resultados, às vezes, não, porque uma pessoa pode ser um grande psicógrafo, pode arranjar livro aí que vai repercutir muito mais do que aquele processo de atender um todo dia ali e tal. Não, a psicografia é soft, né? Dentro do processo. É séria, paracérebro, mas geralmente é mais ou menos, né? Tem gente doida, mas não é tanto, né? A loucura é menor. Agora, veja, a maioria é guia cego. Guia cego, então, vamos supor, é 90% com equilíbrio. Falta 10. Mas esses 10 são terríveis. Os 10 que faltam. Pois é, não. É o processo. Nós aqui estamos na base dos 90, não é isso? Fala. Professor, no caso que a Cristiane falou da especialidade, quando a pessoa tem essa definição, o que significa, qual a amplitude dessa assumir? Como é que seria esse assumir uma especialidade? Qual a abrangência disso? É ela fazer imersão absoluta dentro do assunto e fazer a saturação total do seu micro-universo consciencial com aquilo. Mas não precisa de falar. Imersão e saturação, você entende bem o que é isso? Sim. Agora, com gabarito, com racionalidade, ponderando, sem excesso, mas total. Total é uma coisa, excesso é outra. Entendeu? Saturação absoluta é uma coisa. Excesso é outro. Vê se me entende. Tudo é um problema de você dosar. Se a pessoa quer, a gente se vai na chuva, vai molhar. Entende?
Não é isso? Se vai enfrentar, vamos abrir o peito. Tira o sutiã e meta os peitos, não é isso? O que você queria falar? Professor, você estava falando do transe, né? Em alguns, até certo ponto, o transe ele se assemelha com a hipnagogia, o início. Escuta, existem 1000 tipos de transe. Sim, sim. E isso varia infinito. Cada coisa é um tipo. Cada fenômeno é de um jeito. Um só fenômeno, depende de 10 pessoas, cada um pode ter um transe diferente do outro. Então, no momento... Transe é um processo transicional, de transição, efêmero, transitório. Pensa nisso. Mas é um estado hebefrênico, de alteração da condição da consciência. Esse estado de alteração da consciência varia infinito. Então, por exemplo, todos esses fenômenos que nós falamos aqui são hebefrênicos. Uma clarividência viajoura, o processo do estado vibracional, o arco voltaico, você sair do corpo, tudo isso é hebefrênico. São estados alterados da sua consciência. Agora, esses estados variam infinito. A profundidade, o alcance, o resultado daquilo, a qualidade daquilo, vamos dizer, a saúde da manifestação, a homeostase do processo. Entende? Tem algum traço de personalidade ou da conduta que mais interfere nesse momento, até mesmo para favorecer ou não? Ela tem que ver, examinar cada um. Tem que examinar. Mais específico. Tem que pegar o caso e a gente explicar, porque isso aí está muito diluído, né? Está muito defasado, está muito generalizado demais. Tem que especificar e a gente vê, né? Esse caso é assim. O ideal era vocês fazerem um curso para examinar um por um. Pega 20 pessoas aí durante 3 dias para examinar cada caso, o que a pessoa quer. E outra coisa, esgota o assunto em cima de cada um desses. Meta os peitos nisso que vocês vão ficar doutor no assunto para ver a especialidade. Agora, a primeira coisa, para fazer uma coisa dessa, as pessoas têm que estudar bem a especialidade, porque se a pessoa chegar chuca lá, não sabe nem que especialidade, o que tem, como é que é, você vai perder muito tempo num curso dele. Não é por aí. Tem que ir aos finalmente, deixar os prolegômenos. Não? Professor, a gente sabe que o processo de TENEPS é bem pessoal, né? Mas usando uma expressão sua até de um ano atrás, que qualquer TENEPS é melhor que nenhuma, e também se nós esperarmos o momento certo para fazer a coisa certa, talvez passe uma existência toda, né? Existe um momento, se é que existe, um momento certo para iniciar o processo de TENEPS? Sim. É aquele momento que você não tem nada que você esteja esperando. Você já completou tudo que você queria. Você não está dependendo de nada. Você não quer fazer mais viagem à Itália, como eu falo. Não quer comprar acordeon para começar a aprender a tocar. Você não entende? Não quer ir mais ao Paraguai para ver alguma coisa. Né? Você já tem tudo assentado. A TENEPS, quando chega, ela é muito monopolizadora. E aquilo é para o resto da vida. Então, naquele período que a pessoa está iniciando, principalmente os primeiros 6 meses, primeiro ano, a pessoa tem que se dedicar muito, exclusivamente, com monopólio em cima disso. Isso é muito sério. Sim. Fala mais alto que a gente escuta. Uma questão que eu gostaria de saber, que para mim é bastante, uma dúvida muito grande, é que dentro desse processo, esperar mais um pouco, eu posso entender isso, né? Ainda é uma caminhada, entender isso como amparo. Acho que dá para falar assim. Fala, não vamos nessa, não. Eu sou contra esse negócio. Vai em frente. Entender que o processo é de amparo ao assédio, tipo, espera mais um pouco, aguarda mais um pouco, ou não está preparado ainda. Eu, por exemplo, não tenho essa consciência. Tem gente que nunca está preparada, até que entra na UTI. Entende? A gente tem que ver as prioridades. Priorize sua vida, priorize suas possibilidades, tudo que você tem. E veja se está na hora. É você que sabe. Eu não dou palpite para ninguém para começar a TENEPS. Agora, eu só dou essas dicas. É você que tem que decidir. Você que sabe. Não tem mais nada que você queira fazer na vida, tudo aquilo que era mais importante você já fez, como é que está? Já está tudo assentado, acabou. Já tem jovem que chega para mim que já está tudo assentado. A gente vê que ele está preparado para fazer TENEPS. Entende? Tudo que vem
é apenas complemento. A base ele já tem. Isso é muito importante pensar. Agora, tem pessoa que não. Tem pessoa, que eu sempre falo do negócio da Itália, que tem um monte de italiano, né? Então, assim, eu sempre quis a Itália, nunca consegui. Esse está danado. A TENEPS assediador vão pegar o cara nos 6 meses, que vai ser um negócio. Entende? Por quê? Ele está carente. E carente de uma maneira, às vezes, intelectual, emocional, tudo junto, muito forte. Professor Valdo, mas já teve várias pessoas da CCI que começaram nessa situação e foram bem-sucedidas, né? Daí, começaram, eles se arriscaram, viram a situação toda. A pessoa, às vezes, já está sabendo, já teve inspiração do amparador. Cada caso é um Muita caso. gente que é, vamos dizer, calouro, não sabe que é um amparador que está mexendo com ela. É outra coisa, ela está dando todos os créditos para si mesmo. Não tem nada. Às vezes é um amparador, a gente vê com ele. Valdo, tem pessoa que chega e fala assim, eu não sei se está para começar, eu agora estou vendo que você tem assistência. Te viro. Valdo, já que estão falando tanto de TENEPS, eu queria lembrar que tem o fórum da TENEPS no final do ano, de 22 a 24 de dezembro. Vai ter um ambiente para perguntar só essas coisas que você está perguntando, são as perguntas básicas. É presente Papai Noel, né? Natal. Então, quem tiver interessado, quiser vir, tem inscrição ali na secretaria, já tem preço e tudo, tá? De 22 a 24 de dezembro. Professor Valdo, na seção Laboratoriologia, da página 37, primeira linha, não seria o caso de incluir aqui o Laboratório da Mental Somática? Pode pôr. Pode aí. Mental Somática. Me conta uma coisa, hoje tem muita gente para falar? Não. 2 pessoas. Eu quero dizer que depois da manhã nós vamos estudar aqui banco de órgãos. Agora, hoje, se vocês têm mais alguma pergunta, façam. Hoje nós temos 11 verbetes para falar aqui. Verbetes novos. Altimodelo. Complemento da descrenciologia. Presumibilidade. Culturologia, verbetes antigos. Desintermediação, impossibilidade natural. Legislogia, matriz cultural. Interesse transempresarial. Minimorex, refinamento formal. Bom, gente, boa tarde. Gostaria de fazer um convite pela Reaprendência. A semana que vem nós teremos 2 aulas abertas. No caso, sexta-feira, com a professora Ana Rocha, sobre emoções e interprisão grupo kármica. E no sábado, com a professora Carla Uma, sobre hermenêutica evolutiva. Tá? É uma atividade aberta e gratuita a todos os voluntários da Conscienciologia. E seria interessante vocês estarem participando. Obrigada. É às 15 horas lá no Discernimento, na Reaprendência. Pessoal, só para dar um retorno a vocês, sobre a campanha da revista em quadrinhos que nós fizemos esses últimos 2 dias, nós conseguimos fechar o valor, conseguimos mais um patrocinador e estendemos então o número total para 1.500 exemplares, que vão ser distribuídos. Mantemos a tradição, né, do mínimo de 1.500 exemplares. Então, a partir de amanhã, já vai estar lá na Feira do Livro, no stand CEEC Editares, a ser distribuído gratuitamente para a população. Lembrando que é uma revista em quadrinho em homenagem a Foz do Iguaçu, né? Foi lançada agora no aniversário da cidade desse ano. Ok? Muito obrigado a todos que colaboraram aí. Hoje é o lançamento, a abertura oficial da feira, às 19 horas. Obrigado a todos. Eu queria convidar a todos e lembrar que o ECP2 de Foz do Iguaçu já está com a data marcada para setembro, 27, 28 e 29 de setembro.
Nós vamos ter o professor Moacir, né, como EPICOM desse CP2, então todos aí que fazem dinâmica com ele vem ajudando a gente há muito tempo aí, estão convidados. E quem quiser também, né, de fora. Esse ano nós temos uma parceria especial com a Sinvex. Então o pessoal da Sinvex está com um desconto especial, pode procurar a gente para fazer inscrição, tanto aqui no CAEC quanto no IPC. E nas dinâmicas, todo o pessoal das dinâmicas também tem desconto de 25%, tá? Então é isso aí. Empate aqui na votação. Só um minuto, por favor. Qual? 5, 7. Pessoal, ganhou culturologia com 7 votos. Tá ok? Obrigada.